Então, quero agradecer à ABAMO pela iniciativa, ao Jorge, todos os colegas da ABAMO. Agradeço a presença de todos. E eu não sei muito bem como a gente pode fazer isso. Eu posso ir apresentando o que eu preparei e a gente deixa para perguntas no final. Talvez seja melhor assim, né? Tem razão do jeito que a gente está mais formal. Bom, então, a ideia hoje é falar um pouco sobre a Fenícia e sobre esse povo, os fenícios, quem eles seriam e o que a gente sabe deles do ponto de vista tanto da documentação textual como da documentação material. Vamos ver se vai funcionar. Bom, hoje, se a gente pensa em fenícios, a gente pensa no Líbano, né, majoritariamente, como sendo o grande local moderno onde era a Fenícia. A gente vai ver mais para frente, pelos mapas, que, na verdade, o que a gente entende por Fenícia se estendia tanto para o norte, onde hoje é a Síria, quanto para o sul, onde hoje é Israel, mas o Líbano, sem dúvida, toda a região do Líbano foi habitada por esse povo. Aqui eu trouxe umas imagens modernas, né, de Beirute, onde a gente já pode perceber algumas características básicas dos fenícios, que é a questão de estarem sempre próximos ao mar, escolhendo locais de fácil acesso dos seus navios marítimos, onde era facilmente encontrado ancoragens, portos, né, naturais, e ao mesmo tempo, também, do ponto de vista da arqueologia, uma questão que vai saltar aos olhos, se a gente olha hoje e vê toda essa modernidade, já percebe que é um grande problema, porque as camadas estão uma embaixo da outra, né? Então, a camada dos fenícios está enterrada, na verdade, sob a camada dos bizantinos, sob a camada dos romanos, e, hoje em dia, sob toda essa cidade moderna. Então, o que dificulta bastante as escavações, que mesmo assim foram feitas pontualmente, né? No cantinho esquerdo, a gente vê a bandeira do Líbano, cujo símbolo é uma árvore, né? É o cedro, e a gente vai ver que na antiguidade, hoje em dia, em menor quantidade, mas ainda é uma vegetação rica ali nesse território, mas na antiguidade eram florestas muito densas, com vários tipos de árvores, o principal delas sendo o cedro, e que vai ser uma das grandes matérias que os fenícios vão utilizar para realizar as suas trocas. Até que o Jorge estava falando, a gente vai até retomar o Salomão mais para frente, mas o grande interesse dos hebreus era justamente, dos israelenses, era justamente a madeira. Bom, esse mapa está meio atrapalhado e não tem a luzinha. Mas aqui, se a gente for pegar esse quadrado, um retângulo ali, que deram para vocês verem, é um pouco o que eu falei. Então, são os sítios fenícios, vai ter um outro melhor, onde a gente pega tanto um pedacinho onde hoje seria o norte de Israel, né, quanto o sul da Síria. Então, na verdade, para além do norte do Líbano e para o sul do Líbano, território fenício. Aqui embaixo a gente vê Chipre, que é a ilha mais próxima desse território oriental, né, que a gente chama, em termos da antiguidade, a gente chama de Anatólia. E, justamente por ser o local mais próximo, vai ser o primeiro local de colonização dos fenícios, que depois a gente vai ver até o final da palestra, como eles se estenderam por todo o Mediterrâneo, chegando até a Península Ibérica, onde hoje é o Marrocos. Bom, então, essa área geográfica fenícia, eu vou ficar, obrigada, tudo sendo, né? Essa área geográfica fenícia, que a gente chama faixa costeira da Sírio-Palestina. Então, entre as duas flechinhas, temos a cidade moderna de Tel Sucas, o antigo Xuxu, onde hoje é a Síria, seria
o local mais ao norte, onde a gente evidencia arqueologia fenícia, chegando até a região de Aco e até entrando um pouquinho em direção mais ao sul ainda, ao Monte Carmel, onde também temos evidências fenícias. Então, são limites postos pelos vestígios arqueológicos. Aqui. Bom, essa área geográfica, eu vou falar um pouquinho dela, porque ela é bastante importante para a gente entender um pouco a história dos fenícios. Porque... Obrigada. Então, para a gente entender um pouquinho essa história dos fenícios e entender como eles se tornaram navegadores tão hábeis e singraram todo o Mediterrâneo, tornaram realmente o Mediterrâneo a casa deles. Aqui a gente vê, na foto acima, é uma fotografia de um pedaço da cordilheira do Monte Líbano, e aqui embaixo, um mapa, que a resolução não é muito boa, né? Eu posso andar até aqui, né? Então, aqui estão as cidades costeiras fenícias, e a gente vê essas duas... Vocês estão conseguindo ver? Ou está muito ruim a resolução? Que é justamente a cadeia do Monte Líbano. Ela se divide em Monte Líbano e Antilíbano, né? Então, essa cadeia montanhosa vai ser realmente um obstáculo físico para a penetração fenícia para o interior das terras. Então, a Fenícia mesmo, essa é uma faixa costeira, né, de cerca de 300 quilômetros, que está, então, presa entre o mar e essa cadeia do Monte Líbano. Então, agora, não é, isso é uma questão importante, não é uma faixa contínua e larga ao longo do Mediterrâneo, né? Essa não é livre de obstáculos. Por quê? Porque as montanhas do Monte Líbano, por vezes, elas se aproximam tanto do mar, né, formando promontórios, ou outras vezes vão distar desse mar, seja uma dezena de quilômetros, até no máximo 50 quilômetros. Então, a gente tem, na verdade, um território bastante compartimentado. Então, são promontórios, né, que cortam em vários pontos a área, dificultando, assim, o tráfego longitudinalmente e favorecendo essa autonomia por setores. Daí que a gente vai entender, porque a gente fala Fenícia, mas, na verdade, a Fenícia é formada por um conjunto de cidades-estado. A gente não pode falar o reino fenício ou o império fenício como uma unidade única. Além disso, vários cursos d'água descem das montanhas para irem desembocar no mar, acentuando ainda essa divisão do território. As zonas que se formam, no entanto, são férteis, né? Agora, elas são de tamanho reduzido. Então, questões, por exemplo, como o crescimento populacional já trazem dificuldades. Então, a gente tem, assim, um certo número de setores relativamente fechados, de dimensões variadas, mais ou menos comprimidos entre o mar e as montanhas. E vai ser justamente no interior desses setores que as cidades fenícias vão se desenvolver. Alguns desses cantões eram tão isolados que apenas a navegação de cabotagem, ou seja, aquela navegação sempre com o olho na costa, vai permitir a comunicação com outros centros costeiros. Qual que seria a alternativa? A alternativa seria tentar transpor os desfiladeiros ou as passagens estreitas ao longo das falésias. Então, aqui eu trouxe algumas imagens de uma grande falésia ali do Líbano, denominada Falésia Branca, e a gente vê um pouquinho da questão da dificuldade para essa comunicação interna entre essas cidades. Então, ao mesmo tempo, não se trata de fazer uma questão muito determinista, né? A geografia que levou, obviamente, outras questões vão entrar em jogo, mas, no caso da Fenícia, a gente não pode negar que a questão geográfica vai, de fato, jogá-los mesmo para o mar. Então, quem eram esses fenícios, né? Qual que é a origem do nome Fenício e Fenícia? Bom, esse nome ele aparece em Homero,
em grego, e ele usa foiniquês para o povo e foinique para a região. E daí virou Fenícia para a gente, né? Aqui eu trouxe um quadro para vocês do século XIX, mostrando, na visão do pintor, a troca por estanho entre os fenícios e a população local ali da Cornualha, porque os fenícios eles vão conseguir sim sair pelo Estreito do Gibraltar, né, sair das águas mediterrâneas e tanto para o sul no Atlântico, em direção ao litoral atlântico do Marrocos, quanto em direção à Bretanha e à Cornualha. E aqui eu vou chamar a atenção, vocês estão vendo no centro da pintura, eles estão com um tecido roxo, né, que vai ser a grande indústria, entre aspas, dos fenícios, que é a produção de tecidos púrpuras, né, tecidos roxos, que até hoje a cor roxa ela é uma cor elevada, né, que é de vestimenta do Papa e dos grandes líderes religiosos, por vezes traz um manto roxo, né? E durante toda a antiguidade vai ser a cor da realeza e dos grandes líderes. Então, na verdade, é uma produção muito específica, tecnicamente. Os fenícios vão realmente se aprimorarem nessa produção e na venda, e vai ser realmente um produto de luxo. Então, os dois termos, e o que é interessante, os dois termos gregos que eu falei para vocês, foinique e foinique, se ligam a uma outra palavra grega, phoenix, que significa justamente vermelho e púrpura, né? Então, fazendo essa ligação com essa indústria da tintura dos tecidos. Aqui, a tela é bonita, mas ela não tem boa resolução. Eu trouxe tanta imagem, mas vocês vão ter que confiar em mim. Em cima, a primeira imagem é arqueológica, foi encontrada na Tunísia, em Djerba. São centenas, para não dizer milhares, de conchas de um molusco, que é o Murex trunculus, que são encontradas, né, arqueologicamente, comprovando essa produção em massa fenícia. E embaixo é esse molusco, quando ele já está putrefato, que ele começa a soltar a cor púrpura, justamente, né? Então, deixa eu ver se eu trouxe um... Não. A fabricação desse tecido envolvia você retirar da água esse molusco, colocar uma quantidade muito grande, porque você precisa de uma quantidade muito grande para conseguir fazer uma produção mínima de tecido, em tanques imensos, esperar eles morrerem, putrefarem. Na hora que eles morrem e putrefam, abre e sai essa gosma, essa glândula deles, que é a que produz a tintura. E na verdade, é uma coloração amarelada. E aí você acrescenta urina, para fazer uma questão química de segurar, né, de manter a cor, e vai jogando quantidades diferentes de água. Quanto menos água, mais escuro fica. Quanto mais água, vai diluindo esse púrpura. E é interessante, na hora que você joga a água, começa a entrar na cor do vermelho púrpura, né? Então, vai só diminuindo. Quanto mais água, obviamente, vai ficar mais diluído, vai ficar mais rosinha, e quanto menos água, vai ficar mais intenso a cor. Também óbvio. Então, ou seja, um manto muito escuro, ele vai ser mais caro, né? Bom, antes do Homero, a gente também tem alguns textos micênicos, né, de Micenas, ali no Egeu, na Grécia, da segunda metade do segundo milênio, ou seja, em torno de 1500 a.C., que também utilizam esses termos, referindo-se quer à cor, quer às pessoas, mas são menções raras. E os fenícios, como eles se designavam? A primeira coisa que salta, então, aos olhos de um pesquisador é perceber que, muito provavelmente, nunca existiu uma consciência única, unitária,
dessas cidades, né? Dentro, de novo, dessa ideia de um país, ou um grande território, ou um império. Por quê? Porque a gente simplesmente não tem o nome deles, eles não chegou até nós. Se existiu essa consciência, a gente ainda não descobriu. Né? Talvez alguma documentação possa vir a nos mostrar. Mas, até hoje, a gente não encontrou nenhuma referência. Os fenícios se identificavam com o seguinte nome. Né? Então, é sempre a partir do nome da cidade. Sidonianos, tírios, biblos. O nome que unifica seria Canaã para a região e Cananeu para o povo. Só que eu vou mostrar aqui para vocês que é um nome que, na verdade, é anterior e que se relaciona a um conjunto muito mais amplo de populações, não só os fenícios. Então, por isso, não dá para a gente falar, os fenícios são cananeus, mas não são só eles que eram cananeus. Bom, então, esse termo, os dois termos são designações que aparecem na região dali da Sírio-Palestina do segundo milênio em diante, ou seja, de 2000 a.C. em diante. A inscrição mais antiga é de Akkad, né, na região ali de Tigre e Eufrates, sobre a estátua do rei Idrime, e também aparecem 3 vezes nos tabletes de Alalak. Isso bem anterior ali no segundo milênio. São designações, como eu coloquei para vocês, de um caráter mais amplo, abrangendo outros povos e outras regiões. Aqui é um mapa mostrando essa terra de Canaã, que basicamente pega toda a região da Síria, onde hoje é o Líbano, onde hoje é Israel, e entrando para o interior das terras também. Né? Então, é importante a gente entender que esse Canaã é formado por semitas ocidentais. Eles vão construir uma civilização urbana na Palestina e em parte da Síria. A maior parte das cidades costeiras, em especial Biblos, que na verdade é um nome grego, né? O nome autóctone é Gebal, já eram conhecidas como portos cananeus, sendo que nenhum documento desses mais antigos fala no termo fenícios. Todas essas cidades que a gente vai ver que são as fenícias, Tiro, Biblos, o meu mapa não deu para mostrar, Arvad, Sarepta, que estão ali nessa região do Líbano, norte da Síria, sul de Israel, contrário, sul da Síria, norte de Israel, são cidades cananeias que já existem no terceiro milênio. Né? Em 2500, 2300 a.C., a gente tem muito vestígio material e tem muita documentação, principalmente do Egito, mostrando que eles já eram ativos e já eram excelentes navegantes, realizavam as trocas ali na região, etc. Mas a gente ainda não fala fenício. Né? Bom, essas terras de Canaã, como eu coloquei para vocês, na verdade, então, elas têm uma extensão muito maior do que a faixa costeira, que vai ser conhecida como Fenícia. E é preciso ter em mente, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que a história de Canaã é anterior à história que a gente vai ver dos fenícios, que é marcada por esse acontecimento histórico, que é a invasão dos povos do mar, que vai acontecer no final do segundo milênio, em torno de 1200, 1100 a.C. E, ao mesmo tempo, olha que interessante, o termo cananeus também se liga à cor vermelho-púrpura em textos, novamente, ali de Akkad, entre os rios Tigre e Eufrates, da metade desse segundo milênio, sob o termo Kinaknu, que significa vermelho-púrpura. E, linguisticamente, a gente consegue fazer a passagem do termo Canaã para Kinaknu, mas não o contrário. Ou seja, então, em termos linguísticos, a palavra que veio primeiro foi Canaã, e dali se derivou Kinaknu, que é o vermelho-púrpura. Isso eu falo para vocês por quê? Porque, às vezes, a gente vai pegar um manual, alguma coisa, vai falar os gregos deram o nome para os fenícios a partir da produção deles do tecido púrpura. Né? Mas é importante a gente entender que o termo mais antigo, que é Canaã, é um termo que já existia. Como ele foi formado, qual a etiologia dele, a gente não vai saber. Mas é interessante a gente saber que primeiro tinha o nome,
Do nome derivou a cor vermelha, que muito provavelmente já significa que eles já faziam essa indústria desse tecido, e aí vai passar para os gregos, né? Mas não que... é como falar, né? Não é... porque isso, em termos de antropologia, né, que você pensar um povo inteiro vai ser denominado somente a partir de uma coisa que ele produz, é um pouco pobre, né? Então, na verdade, é mais complexo um nome de um povo. Bom, então, assim, fica claro que o que veio primeiro foi né, o nome da região, Canaã, que foi utilizado para designar uma produção que ali se desenvolvia. No Antigo Testamento, aparece muitas vezes o termo cananeus para designar os fenícios, mas também outros povos da região da Sírio-Palestina. É preciso, então, ter em mente que esses fenícios fazem parte desse grupo semítico maior. Os fenícios vão herdar, então, uma civilização múltipla culturalmente, constituída no formato de um grande... mas não constituída no formato de um grande império unificado como o Egito ou a Mesopotâmia, mas sim em cidades-estado implantadas nessa costa da Sírio-Palestina, como eu já coloquei para vocês. E, ao mesmo tempo, é muito interessante a gente ver a força dessa identidade, né, dessa identificação. Por quê? Que eu coloquei aqui para vocês. Santo Agostinho, que é norte-africano, e estava, então, em torno do século IV para o V, catequizando ali no interior das terras norte-africanas, onde hoje é a Tunísia. Ele, num dos seus sermões, ele coloca que era muito difícil catequizar, porque era difícil conseguir religiosos que soubessem falar o dialeto local, ou seja, não era o latim, né, era um dialeto misturado, na verdade, com o fenício e até com dialetos locais, e que, se você parasse um desses pagãos do interior das terras e perguntasse para eles, o que você é, como você se define? Ele falaria que ele se denominava Canane, né? Ou seja, cananeu. E isso a gente está, século V depois de Cristo, e a gente vai ver que a maior influência fenícia no norte da África, que foi Cartago, que o Jorge já mencionou, ali no norte da África, na Tunísia, foi destruída pelos romanos no século II a.C., em 146 a.C. Então, a gente tem mais de 600 anos depois, as populações locais ali ainda se sentem influenciadas por uma identidade muito, muito anterior. Outros nomes que aparecem ligados aos fenícios: sidonianos, ou seja, referente a Sidon, aparece muito em Homero no Antigo Testamento, e tírios, referente a Tiro, que aparece bastante em autores clássicos gregos e romanos posteriores. E aqui também é uma prova um pouco para a gente de como eles não se viam como uma coisa só, né? Porque mesmo os estrangeiros, ao falarem deles, vão falar, muito provavelmente que se acredita, vão falar sobre uma cidade ou outra que naquele momento estava com alguma hegemonia, mas não a ponto de ter conquistado todo o território, transformado tudo numa coisa única. Como a gente define, então, quem eram os fenícios? Na verdade, como a gente define um povo, né? Então, em termos antropológicos, por povo, a gente entende um conjunto... ali é mais fácil, não ficou virando. Por povo, entendemos um conjunto de pessoas que podem ser de proveniências diferentes, mas que apresentam características suficientemente homogêneas e distintas dos outros e têm em comum uma língua, uma área geográfica e um processo histórico único, né? Um pouco essa é a ideia, e é daí que a gente vai falar de fenícios. Nessa perspectiva, então, a gente fala de fenícios enquanto uma realidade histórica desse Oriente Próximo, a partir, mais ou menos, né, obviamente, na história, as datas são todas fixadas para a gente conseguir nos situar, né? Então, a gente não tem exatamente a data, mas em torno ali de 1200 a.C., que vai ser um momento simultâneo à passagem da Idade do Bronze para a Idade do Ferro. E é quando a gente tem a invasão desses povos do mar.
Aqui em cima, eu trouxe para vocês 2 imagens que foram produzidas, gravadas e pintadas no templo mortal de Ramsés III. E é porque foi Ramsés III, o faraó egípcio, que derrotou, por fim, esses povos do mar. E a documentação mais forte que a gente tem sobre esses povos do mar são justamente as documentações egípcias. Então, temos nomes e tal. Aqui em cima, seguindo a documentação egípcia, na primeira imagem, né, que a gente vê uma cena de batalha, seriam os egípcios lutando contra um desses povos do mar, que seriam identificados como sardenhos, ali da ilha da Sardenha hoje. E embaixo são os filisteus, né, os Pelecet, que depois de capturados pelo faraó, que vão ser, na verdade, se acredita que tem mais de 7, 8 nomes que os egípcios falam como sendo esses povos do mar. Mas, muito provavelmente, os filisteus eram a maioria. E pelo menos, deles é que a gente vai ter um registro histórico mais preciso, porque eles vão se fixar, depois dessas últimas derrotas, onde hoje é a Palestina, a Filisteia, né? Antiga Filisteia. Então, essa invasão dos povos do mar, na verdade, o que acontece? A gente tem ali, nesse final, que a gente chama de Idade do Bronze, então, no final do 2º milênio antes de Cristo, entre 1200, 1250, 1150 antes de Cristo, todo um conjunto de destruições pelo oriente do Mediterrâneo. Então, pegando desde o Egeu, onde estão hoje as ilhas gregas, o sul da Grécia, indo pela Turquia, onde estava o Império Hitita, descendo ali pela Síria, pelo Líbano, onde estão todos esses povos cananeus, e chegando até o Egito. Muitos historiadores acreditam que a intenção desses invasores era, de fato, destruir, ou, enfim, alcançar o Egito. Pelo menos a maioria dos relatos sempre é com relação aos egípcios e tal. Ao mesmo tempo, durante muito tempo, se colocou isso. Os micênicos caíram por conta da invasão dos povos do mar, o Império Hitita teve uma grande derrota com a invasão dos povos do mar, o Egito também quase caiu, se não fosse, né, são 3, 4 faraós que vão levar para conseguir derrotar esses povos. Enfim, né, sempre colocando como único culpado, vamos dizer assim, né, dessa grande movimentação que a gente vai ver, política, e social e econômica, no final desse bronze para a Idade do Ferro, como sendo culpa desses invasores. Hoje em dia, a partir de escavações arqueológicas, se trabalha mais com uma ideia que eles foram, talvez, a cereja que estava faltando naquele bolo, ou talvez um pouco mais importante, mas decididamente não foram os únicos culpados. Então, você tem trabalhos de arqueologia ligado com o ambiente, que já né, verificou momentos de seca, erupções vulcânicas nas várias localidades ali, né? Problemas internos mesmo, porque a gente está falando desse final da Idade do Bronze, é aquele momento dos palácios, né? Quando você tem a vida centralizada no palácio, a produção agrícola era toda recolhida para o palácio e ela era redistribuída pelo território. Então, o rei era essa pessoa mediadora de todo esse processo. Com seca, você diminui a quantidade de produtos que você consegue redistribuir. As pessoas começam a ficar com fome, começa a ter desacordos, né? Então, essa é uma razão. Você tem uma erupção vulcânica que traz mais seca ainda, uma outra razão. E vem invasões de outros povos ou ondas de migrantes, mais uma razão, né? Então, a gente não trabalha mais só como eles sendo o grande fator, mas, com certeza, eles foram um dos determinantes. Então, a gente tem os palácios micênicos no Egeu, um importantíssimo centro cananeu,
que chama Ugarit, onde está hoje sob a cidade moderna de Ras Shamra, que é na Síria, que foi totalmente destruído. E o Egito, né, os hititas e a Mesopotâmia, esses todos tiveram que se reorganizar após essas invasões. Aqui um mapinha mostrando uma ideia de como foram essas movimentações, né, em azul pelo mar, em marrom pela terra. Então, invasões ou movimentos migratórios, enfim, o fato é que realmente a gente tem levas desses povos chegando e percorrendo, se espalhando por todo o litoral de Canaã. Algumas cidades são destruídas, como Sidom, outras não, como Tiro, por exemplo. Ela não foi tocada, nem Sarepta. Então, é daí também, em termos arqueológicos, que você vê que talvez eles não foram assim tão destrutivos. Mas ajudaram a configurar essa região para a Idade do Ferro. Aqui eu trouxe para vocês a reprodução feita a partir de dados arqueológicos do mercado em Ashkelon, que é um sítio filisteu. E a inscrição então, de Ramsés III comemora essa vitória sobre os povos do mar, em torno de 1177, e designa os filisteus como os Pelesetes. Os filisteus, então, irão se situar ali ao sul, né, do que vai ser a Fenícia, e vão exercer ali meio que um tampão também de ação desses fenícios, vão atrapalhar um pouco, bastante até, na verdade, a relação dos fenícios com o interior das terras, né? Então, ou seja, eles já tinham as montanhas como uma dificuldade. Mesmo assim, a gente percebe que no terceiro milênio, né, as cidades cananeias, de fato, eram os locais de distribuição, de passagem comercial de toda essa região, do Egito para a região mais do interior do Oriente, mas os filisteus vão representar uma barreira a mais. Bom, então, o quadro histórico que a gente tem é que, após a saída dos povos do mar, grandes poderes às margens dessa região da Sírio-Palestina, o Egito e a Mesopotâmia, vão ficar, pelo menos temporariamente, afastados. E, dentro dessa região, a gente vai ver a formação, então, de alguns estados novos, dos israelitas, que já estavam ali em luta por território há mais de século, dos arameus, vindos da Síria, e dos filisteus. A costa fenícia, separada do interior justamente pelo Monte Líbano, vai meio, a gente pode falar, vai ter um momento de liberdade, de alívio de alguma pressão maior. Ao mesmo tempo, vai ter um pouco cortado os seus negócios com o interior, né? Então, aqui eu trouxe um mapinha também, não está com boa visão, dos reinos de Judá e de Israel. E aqui a gente consegue ver, né, aqui em cima os filisteus e em cima ali a Fenícia. Bom, as maiores cidades fenícias, então, que eu já mencionei, Arado, Biblos, Berito, Sarepta, Sidon e Tiro. Apesar da gente ver pela documentação, que é o próprio Antigo Testamento, os anais assírios, os textos egípcios, que havia acordo entre elas e que em certos momentos, uma delas prevalecia, o fato é que elas são unidades autônomas, né? Elas estão organizadas autonomamente e são monarquias, né? Agora, o rei fenício, ele também difere dos outros reis orientais. Ele não é um rei divinizado, ele não é como o faraó, a própria divindade na terra, nem como o rei assírio ou persa, a ligação entre a divindade e o mortal. O rei fenício, ele é apenas o primeiro entre seus pares. Ou seja, ele está um pouquinho acima do resto da casta real, da casta nobre, mas ele não tem esses poderes divinos como os outros reis orientais. Aqui eu trouxe justamente as escavações do Monte Carmel,
onde a gente vê um centro cananeu fenício entre os séculos XII e IX, aqui ânforas fenícias, porque as ânforas elas são importantes para a gente, porque são vasos que eram feitos para serem carregados dentro dos navios, transportando mercadorias as mais variadas, vinho, óleo, trigo, mel, azeite. E o fato de você encontrar essas ânforas espalhadas por todo o Mediterrâneo dá conta um pouco da movimentação dos bens, né? Então, as escavações que foram conduzidas pela Universidade de Haifa descobriram estruturas administrativas do porto e conexões com Chipre, Egito e outras cidades fenícias, até mais ou menos o século IX a.C. Né? Lembrem que eu falei para vocês que a Fenícia a gente pode começar a marcar a partir de 1200. Aqui, Teodor seria uma das cidades fenícias mais ao sul, né? E em 850 ela vai ser justamente conquistada por Israel. E aí vai ter toda uma modificação na própria estrutura urbana da cidade. E essa cidade, esse porto cananeu, vai meio que se fechar, né? Não vai ser mais um poder fenício. Agora, aqui é Tiro, que é o nome Tiro é grego, vem de Sur, que significa rochedo, porque Tiro está localizado justamente... Vou de novo me aproximar. Está vendo aquela pontinha ali redondinha? Aquilo na antiguidade era uma ilha, era uma ilhota, dois grandes rochedos, muito próximos da costa. Hoje em dia, a imagem que a gente tem é que está unido, como se fosse um grande promontório, né? Mas, na antiguidade, então, era uma ilha separada, e Tiro, enfim, o Heródoto fala que Tiro foi fundada em 2750 a.C., e os dados arqueológicos razoavelmente comprovam isso, porque os primeiros materiais são dessa metade do terceiro milênio antes de Cristo. Tiro foi fundada, então, sobre essa ilhota, e somente em 332 a.C., com Alexandre o Grande, quando no caminho dele de conquistas, ele vai assediar toda essa região da Fenícia. A maioria das cidades fenícias vão abrir as portas para ele, vão aceitá-lo, e Tiro vai, justamente porque ela era esse poder sobre as rochas, e ela já havia resistido a outros invasores babilônicos, mesmo assírios, durante dezenas de anos, sitiada. Ela vai, de novo, tentar resistir ao Alexandre, só que o Alexandre, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma ponte artificial da costa para a ilha. E assim vai conseguir levar o seu exército até lá e assediar nas muralhas. A gente tem Tiro, ela foi razoavelmente escavada, com todos os problemas que eu já mencionei para vocês, mas a gente tem uma quantidade muito grande de relatos antigos descrevendo a cidade. Então, por exemplo, os muros de Tiro supostamente tinham mais de 45 metros de altura. Então, fora o fato de estar uma ilha sobre um rochedo, ainda era toda amuralhada com esses muros elevadíssimos. Mas o Alexandre vai começar a fazer essa ligação, vai criar essa ponte, vai conseguir, então, invadir a cidade, e a partir daí, questões de assoreamento, né, questões ambientais mesmo, vão continuar aumentando essa ligação, tanto que hoje em dia ela se encontra ligada à terra firme, né? Na antiguidade, então, a gente tem a ilhota, e havia um segundo centro ligado a Tiro, na costa, né, na linha da costa, chamado pelos gregos de cidade antiga, mas é interessante que a primeira foi na ilha. E, em segundo momento, então, foi na costa. Por quê? Porque era justamente onde eles conseguiam produtos agrícolas, água doce. E depois, no século IX, o rei de Tiro vai construir uma ligação com cisternas para ter uma manutenção maior de água doce, alguns metais, né? Então, é uma ilha, mas que dependia também desse
subúrbio, vamos dizer assim, né, na costa. Aqui é Byblos, também supostamente a cidade mais antiga da região. Byblos, na Idade do Bronze, principalmente pelos textos egípcios, vai se demonstrar ser o centro cananeu, então, né? A gente ainda, nesse momento, é cananeu mais forte, dominando mesmo os outros centros. É interessante que, nos textos egípcios, a gente já tem os nomes de todas essas cidades, Sarepta, Arvad, Tiro, Gebal, né? Não como Byblos, Sidon, mas com Byblos sendo o local mais poderoso, vamos dizer assim. E, de fato, arqueologicamente, Byblos também é um sítio tipicamente fenício, né? Tá sobre um rochedo, um promontório na costa, mas de frente para o mar. Você tem realmente uma monumentalidade desse período da Idade do Bronze, com templos grandiosos e etc., que depois, o período do ferro, o período fenício mesmo, não tem tanta contrapartida assim, mas tem também, né? Então, que é Byblos. Bom, quais vão ser esses elementos que eu falei? Tem que ter uma cultura homogênea, né, que vão dar essa unidade para a Fenícia. Então, primeiro de tudo, a invenção, na verdade, não é a invenção, é o desenvolvimento e difusão do alfabeto, a apresentação de novas figuras divinas, em confronto com as da fase cananeia. Então, ter a introdução de deuses novos, né, porque os fenícios eles eram politeístas. O surgimento de novos elementos linguísticos dentro desse complexo desenvolvimento das línguas faladas da área e uma maior incidência do componente egípcio, da influência cultural egípcia na produção artesanal. A língua semítica, a gente tem uma mostra dela justamente a partir dos escritos em cuneiforme que chegaram até nós das escavações em Ugarit, porque Ugarit, quando é destruída em 1200 pelos povos do mar, ela pega fogo, ela é incendiada. E, como eu coloquei para vocês, essas organizações centradas nos palácios, elas eram muito burocráticas, muito administrativas, tudo era contabilizado. O que entrava para o rei e o que era redistribuído. E, normalmente, eram registrados, enfim, em tabletes de argila, com escrita cuneiforme. O tablete de argila, quer dizer, a argila, o barro, é o grande produto da arqueologia, principalmente da arqueologia do Mediterrâneo, né? Vasos, cerâmicas, estatuetinhas, tabletes com escrita e tal. Mas o barro, essa é a questão. Dependendo de como você o cozinha, o prepara, ele vai ter maior ou menor durabilidade. Essas tabletinhas, em geral, administrativas, elas não são muito duráveis, que eram feitas mais para aquele dia a dia, aquele mês a mês. Mas, para a nossa sorte, para o azar de Ugarit, o incêndio que destruiu a cidade cozinhou mais um tanto esses tabletes. Então, eles ficaram extremamente duros e se conservaram. E aí, no século XIX, quando se iniciaram as escavações, você encontrou todo um arquivo de controle, cartas, né, diplomáticas do rei de Ugarit, com os grandes poderes ali da região, inclusive com reis cananeus, enfim. Então, uma documentação escrita, que é até que o Jorge falou, né, que o professor que vem é especialista, muito, muito, muito rica. E isso nos permitiu, aos linguistas, perceber, então, que o fenício realmente deriva da língua falada em Ugarit, né, no século XIV e século XIII. É uma evolução interna do ugarítico. Aí, o que acontece? A gente desaparece algumas consoantes, não tem a flexão nominal, aparece o artigo e outras mudanças. Essa autonomia da língua em relação às outras da região da Sírio-Palestina é outro marco, né, desse fenício, que vai marcar essa diferença, em particular em relação ao hebreu.
Mas é interessante perceber que, mesmo nessa questão da língua, a gente percebe esse caldo cultural que era homogêneo desse Canaã, também aí. Porque, apesar do fenício se separar, se diferenciar bastante do hebreu, você tem momentos de convergências e você tem momentos de divergências e tem inovações para cada lado, mas tem esses momentos de convergência, que marca uma raiz primeira, né, básica, que os dois compartilharam. Bom, o alfabeto. Né? Então, não sei se todo mundo já veio aqui em mente pensando, os fenícios inventaram o alfabeto e tal. Então, o que acontece? Apesar da gente, né, tê-los como os inventores do alfabeto, nós temos vários indícios que, na verdade, existiam já vários outros alfabetos em cuneiforme, sendo utilizados ali por toda essa região, sendo com poucos signos, e mesmo fora da região da Sírio-Palestina. Então, ali em Sichem, Gezer, Laquish. No século XV, aqui eu vou ter que falar de memória, no século XIV, em Ugarit, essas tabuetinhas em cuneiforme, elas já demonstram um alfabeto silábico, né? Então, ou seja, cada símbolo representa, cada cunho, né, da escrita cuneiforme representa uma sílaba onde só está marcado a consoante. Então, imagina a dificuldade para decifrar. Com cerca de 30 signos, né, esse alfabeto de Ugarit. Os fenícios eles vão desenvolver esse alfabeto e criar um alfabeto não cuneiforme, escrito, com 22 símbolos. Né? E a primeira inscrição que a gente tem em fenício é do século XI, é do sarcófago de Ahiram. Então, aqui está o sarcófago, ali onde está marcado em vermelho é onde está a faixa da escrita, né? Que está aqui, pena, não sei se a imagem vocês conseguem de longe é melhor, né? Está aqui ela marcada. Então, retomando, né, esse é um processo que vai ocorrer após 1200, quando vão aparecer, então, esses primeiros documentos, e, posteriormente, em torno do século IX a.C., esse alfabeto fenício vai aparecer na Grécia. Né? A Grécia está vivendo entre a derrocada dos palácios micênicos e o surgimento da cidade-estado grega. A gente tem um período que a gente chama desse início desse ferro, onde você realmente vê arqueologicamente na Grécia uma diminuição muito grande da população. Então, em vez dos grandes palácios com grandes territórios, são vilarejos bem menores, né? As pessoas meio que tiveram que se reestruturar. E aí você, no período micênico que tinha escrita, se perde essa escrita, e durante séculos a gente não tem nenhum registro escrito nesse período grego até o século VIII, que é justamente o momento quando vão começar a ressurgir as cidades-estado, que aí depois a gente vai conhecer tão bem, Atenas, Corinto, Tebas, Argos, etc. Né? E justamente, então, nesse período, que é um período, vamos dizer assim, de desenvolvimento maior do início do que a gente entende hoje em dia como Grécia Antiga, eles vão adotar o alfabeto fenício e vão justamente chamar esse alfabeto fenício de Phoenique Grammata, né? Ou seja, letras fenícias. Então, aqui o alfabeto, né? Fenício, século XII ao X. O grego, qual que vai ser o diferencial dele? Ele vai, eventualmente, criar as vogais na relação ao fenício, né? Então, se a gente vê ali à direita, o alfabeto fenício, tudo que derivou dele, né? O púnico, o aramaico, o hebreu, o grego, o etrusco, o latim, o nabateu, o líbio,
o Tifinagh, que é a língua dos Tuareg, né, não sei se vocês já ouviram falar dos Tuareg, do deserto do Saara, e o próprio árabe. Bom, o período que vai de 1200 a 800 a.C. é o período de maior liberdade dessas cidades fenícias. A partir do século VIII, o poder assírio vai, de novo, começar a constranger. Já estava constrangendo antes, mas vai ganhar uma garra maior, assim. Aí vai ter uma diminuição, né? Então, esse é o momento de maior independência das cidades fenícias, mesmo sob incursões assírias. Ao mesmo tempo, a gente vê a riqueza deles, né? Então, por exemplo, nos anais do Assur-Nazir-Pal, ele fala, né? Ele está falando dos tributos que os reis das cidades fenícias estão levando para ele. Então, o tributo dos reis da costa marítima, de Tiro, Sidon, Gebal e Arvad, no meio do mar. Ou seja, Arvad no meio do mar, por quê? Porque ela também era uma ilhota no meio do mar, né? Era composto de prata, ouro, estanho, cobre, vasos de bronze, vestimentas de lã, macacos e macacas grandes e pequenos, madeira e marfim, né? Então, a gente já vê uma quantidade de produtos que não existe ali na costa da Fenícia, né? Eles estavam pegando isso de outros locais e podendo pagar esse tributo para os assírios. Perdão, aqui é justamente em Nineve, um painel, né, dos reis assírios, que mostra aqui, isso aqui, são toras de madeira, né? Toras de madeira. Nossa, de perto eu não enxergo nada. Aí, então, vocês veem aqui o navio fenício, né, terminando na proa com um cavalinho, os remadores, e essas toras, elas estão amarradas e vão sendo puxadas na água, né? Então, você tem toda uma carga que entrou dentro do navio e mais um tanto que era arrastado pelo mar. E nos dá também uma oportunidade de ver também um exemplo do navio fenício. E aqui, ó, justamente aqui, o que é? É o rochedo de Tiro e uma visão, né, da cidade, justamente o quê? Das muralhas, né? É que se eu tivesse a luzinha, não sei se vocês conseguem perceber, tem as pilastras da muralha e acima como se tivesse um segundo andar, né? Então, o segundo andar já são o quê? São os prédios internos, né, da cidade. Isso a gente está o quê? Está no século IX a.C., né? Infelizmente, arqueologicamente, não sobraram para nós, né? Mas a gente tem a representação. Jorge, me fala se eu estourou o horário, não? Aqui eu trouxe só para a gente ler como eram, ao mesmo tempo que eram tensas as relações dos fenícios com os hebreus em razão de questões culturais, né? Então, há muita crítica, né, aos fenícios no Antigo Testamento. Também a gente tem a comprovação de grandes trocas. E como as casas reais fenícias e de Israel estavam próximas, né? Então, as relações aqui são no Reis, né, falando das relações entre Irã, de Tiro, o rei de Tiro, e Salomão de Israel. Então, aqui fala, Irã envia prontamente madeira para a construção do templo e do palácio, em troca recebeu óleo e trigo. Depois o outro fala, Irã envia 20 talentos de ouro para a decoração das construções e recebe de volta um distrito da província da Galileia, terra de Cabu, onde depois ele vai reclamar, dizendo que quando ele foi visitar, eram terras muito fajutas, né? Então, tipo, Salomão passou a perna nele. Depois, mais ainda no Reis, né, o Irã colocou à disposição de Salomão seus navios para irem ao país de Ofir,
que os pesquisadores acreditam que estava provavelmente na costa ocidental da Arábia. E um outro termo fala dos navios de Tarsis, que eram conduzidos pelos fenícios, únicos a conhecerem a rota, voltavam a cada 3 anos com uma rica carga: ouro, prata, pedras, macacos, macacas, pavões e tal. Esses navios de Tarsis é um grande debate também na academia, tentar entender o que é isso, a partir das menções no Antigo Testamento. Depois os autores gregos também vão falar, e tentar entender o que é. Se era um tipo de navio, um grande navio de carga, se era uma localidade. O fato é que hebreus e fenícios navegavam junto, faziam essa empreitada em conjunto. E aí, Tarsis já foi colocado em vários locais do planeta, né? Desde a Península Ibérica até o Golfo Arábico. E ainda não encontramos. E há muitos pesquisadores que acreditam que não era uma localidade, é um tipo de navio. Então, seria um grande navio cargueiro. Bom, então, de novo, né, são essas cidades que recebem o nome de Fenícias, e elas vão acabar realizando a única saída possível para o mar e vão se lançar num longo processo de colonização e de expansão em direção ao Ocidente. Então, eu gosto desse slide porque ele dá um pouquinho conta, né? Em vermelhinho é a nossa Fenícia, e se a gente for pensar que a gente encontra sítios fenícios espalhados por todo o norte da África, Sicília, Sardenha, toda a Península Ibérica, e, como eu falei, cruzando aqui o Estreito de Gibraltar em direção a Portugal e subindo em direção ao Marrocos, né? A arqueologia portuguesa, até uns 20 anos atrás, parecia que eles tinham parado na Espanha, que era estranho, porque assim, está do lado, né? Não tem grandes barreiras. E aí a arqueologia portuguesa conseguiu avançar, e nos últimos 15 anos tem publicado cada vez mais e mais sítios com evidência de material oriental, demonstrando a presença desses navegadores fenícios. Bom, como que era essa navegação fenícia? Então, eles se guiavam pela pequena Ursa, a Ursa menor, né? Na hora que eu traduzi, eu falei, não está legal. Pela Ursa menor, que os gregos chamavam de Foinike, né? A Fenícia. E isso é um indício muito importante para a gente, em pensar que os marinheiros fenícios conseguiam navegar à noite. Mesmo assim, a gente sabe que eles se organizavam tendo uma rota, um trajeto bem estabelecido e sabendo de locais de paragem, né? Ancoradouros naturais, onde eles poderiam parar, seja feito a partir de um dia de viagem, ou se eles fossem pegos por uma tormenta, alguma coisa assim. E nessas paragens, eles já, né, então, num dia de navegação, eles conseguiam ir de ancoradouro em ancoradouro a distâncias regulares e relativamente curtas. Ali encontravam asilo, águas, víveres e já a possibilidade de realizarem trocas com as populações da costa, né? A gente tem relatos dos textos antigos, período grego mesmo, falando como eram essas relações, né? Depositar mercadoria no mar e voltava para o navio. Aí o grupo local se aproximava, olhava, analisava o que eles estavam oferecendo, colocava ouro, retornava, não pegava a outra mercadoria, né? O chamado comércio silencioso. Até hoje na África ele existe. Aí os fenícios voltavam, viam que os indígenas tinham saído da praia, voltavam para a praia e olhavam a quantidade de ouro. Se eles achavam que a quantidade de ouro era suficiente, eles pegavam o ouro e iam embora, os indígenas pegavam a mercadoria, estava feita a transação. Se eles achassem que não, eles voltavam para o navio, não tocavam na mercadoria deles nem no ouro. Aí os indígenas voltavam. E aí, eventualmente, colocavam mais ouro, né, e até a coisa entrar num acordo e a transação ser efetuada. Os fenícios desenvolveram
Porque a gente pega, né, os micênicos também navegaram muito pelos mares, depois os gregos vão, os romanos vão a partir que eles vão afundar um navio púnico e vão ganhar know-how, né, de construção naval. Mas os fenícios eles vão, de fato, desenvolver uma grande tecnologia de untar as peças com betume para refazer essa calafetação das costuras, vão reforçar toda a querena do navio, que vai permitir a construção de navios mais longos, que são mais, conseguem navegar em águas abertas, né? Então, aqui eu trouxe uma moedinha do século IV a.C., né, de 340 a.C., de Tiro, onde a gente tem a representação de um navio de guerra fenício. Aqui a representação num mural de Nineve, né, o desenho do mural, onde a gente vê também um outro navio de guerra fenício. E embaixo uma reconstrução daquele naviozinho, lembra do cavalinho? Que a gente entende como sendo o navio de comércio, né? Bom, como é que se deu a expansão fenícia? Em duas etapas. A primeira de visitação, com trocas em assentamentos provisórios, e a segunda com o estabelecimento de verdadeiras colônias. Então, aqui esse grande mapa do Mediterrâneo, o que a gente tem? Em vermelho estão todas as localidades fenícias, em verde as gregas, em azul, lá em cima, as etruscas. Então, a gente vai ver, mais ou menos olhando esse mapa, dá um pouco para perceber que gregos e fenícios dividiram a colonização do Mediterrâneo, né? Não sei se eu consigo alcançar com o dedo. Aqui, ó, Cartago está bem nessa minha mão, assim. Bom, se a gente fosse fiar nos textos latinos, principalmente, esse primeiro momento da visitação já seria o momento das fundações, né? Então, pela mitologia, com o final da Guerra de Troia, a família do Héracles teria retornado para suas terras, que seriam na Ibéria. E aí é quando o Héracles, a gente vai ver que ele é a identificação grega de um grande deus fenício, que é o Melkart. E o Melkart vai ser o grande deus da expansão fenícia, da colonização fenícia. E aí, então, você vê toda essa mistura, né? Você imagina, assim, o mundo, eles estavam em contato, nesse Mediterrâneo antigo, em constante contato, mas um falando grego, outro falando fenício, com uma cultura próxima, politeísta, ligado ao comércio, navegação, mas, ao mesmo tempo, bastante distinta. Então, às vezes, a gente pega um relato, você fala, como assim? O Héracles voltou com a família dele? Mas, quer dizer, ou seja, pode ser aquele resquício daquela memória dessas primeiras navegações fenícias, patrocinadas pelo templo de Melkart, né? Porque, na antiguidade, os templos eles eram repositórios de tesouros, foram, na verdade, os primeiros bancos, né? Emprestavam para as cidades. O mesmo Pártenon ele foi reconstruído com o tesouro do templo da Atena. Então, o templo ele é um pouco esse mediador também desse momento dessa expansão. E a gente tem aqui um slide que fala, né? A primeira coisa que uma verdadeira cidade sendo implantada, a primeira grande construção que eles faziam era justamente do templo. Então, é desse Melkart. Então, por isso que as fontes vão falar que o Héracles voltando, os Heráclidas voltando, eles vão implantar as primeiras cidades, né? E aí, eles situam isso em 1100. Eu acabei de falar para vocês, em 1200 os fenícios estavam meio que ganhando liberdade, voltando a comerciar ali, vão iniciar, né, começar essa segunda etapa de contatos. Eu falo segunda etapa porque eu já mencionei para vocês que no terceiro milênio eles já eram portos, já eram navegantes, né, mas a gente chama de cananeus. Só que não dá para falar que, de fato, eles estavam fundando cidades na Península Ibérica em 1100 a.C.
Por quê? Porque, em termos de cultura material, de arqueologia, o mais longe que a gente conseguiu chegar foi em torno do século IX, né, 800, século IX para o VIII, na verdade, né, 800, 750 a.C. Aqui é justamente o sítio de Cartago, um santuário do sítio de Cartago. Então, a gente tem essa discrepância, né? A gente tem as fontes textuais falando que eles já estavam colonizando, criando cidades 300 anos antes do que a gente tem em termos de evidência material mesmo propriamente dita. Ao mesmo tempo, você encontra todo um conjunto muito grande de objetos de origem oriental ou mesmo de origem fenício, espalhados pelo esse Mediterrâneo, com datações anteriores. Então, estão juntando essas duas informações e se começou a trabalhar com a ideia que, olha, muito provavelmente eles primeiro estavam navegando, comerciando, realizando trocas, conhecendo o território, e, num segundo momento, é que, por diversas razões, vão acabar fixando-se e criando novas cidades. Quais que seriam os objetivos dessas primeiras navegações? Buscar matéria-prima, né? Então, os fenícios, eles são realmente famosos por pegarem matéria bruta, levarem de volta para a casa deles, refazerem num conjunto variado de objetos, de produtos e revenderem, seja para portos novos, para localidades novas, seja para as próprias localidades onde eles pegaram as matérias brutas, né? Aí revendendo para as elites locais. Então, você encontra onde? Nas tumbas, né? Então, você tem aquela tumba diferenciada, com objetos de ouro, objetos de marfim, que se difere de todas as outras tumbas, por exemplo, de uma localidade. Você consegue identificar que ali, muito provavelmente, era alguém de uma elite, um líder, um príncipe, alguma coisa assim, né? Então, ele saiu à procura desses objetos. Um dado importante é que, com a pressão assíria, a partir do século VIII, eles não conseguiam mais extrair nenhum minério ali da Anatólia. E, nesse momento, se coloca que Tiro teria sido a grande cidade motora dessa colonização, né? Então, aqui até a gente aproveita para ver uma reconstituição dessa ilhota, né? Aqui já com a ligação que o Alexandre vai fazer. A gente vê toda a questão da muralha, o porto interno, né, de Tiro. Bom, dois fatos vão incrementar essa atividade marinha no início do primeiro milênio. Então, primeiro, o fato dos alguns estados internos, principalmente o de Israel, terem se consolidado, terem ganho força, então estão controlando muito mais ali o território interno. E, como eu já falei, a retomada tanto da expansão egípcia como assíria, que vão constringir a atividade comercial dos fenícios, obrigando eles a procurarem novos portos. Ou seja, então, aquela abertura que eles tiveram depois da invasão dos povos do mar, a partir, né, passados 3, 4 séculos, começa a se fechar. E aí vai empurrar eles mais ainda para o mar aberto. Então, aqui só para um mapinha onde se localizam as grandes minas na Península Ibérica. Né? G é ouro, S é prata, C é cobre, L é o chumbo, né? Então, realmente a Península Ibérica vai ser um local de preferência, porque é, de fato, uma localidade riquíssima em minerais. Ali, vocês estão vendo escrito Gades, é um centro fenício muito importante, que é justamente o centro que o Plínio fala que foi o primeiro que foi construído, em 1100. Né? E a gente não tem, realmente, vestígio nenhum dessa época. Como eu coloquei aqui para vocês já, né, a colonização teria sido patrocinada pelos templos de Melkart, e a cada fundação de uma nova cidade, já no momento, na segunda fase da expansão fenícia, quando eles começam a se fixar de fato, vai ser precedido, então, da fundação de um templo, em Gades, em Cartago, em Malta. Esses dois objetos foram encontrados na área, na Espanha, né, onde Gades,
O sítio de Gades fica hoje sob a cidade moderna de Cádiz, né, na Espanha. E tem uma área que se acredita que era a área do templo de Melkart. A gente não tem o vestígio arquitetônico do templo, mas foram encontrados muitos objetos que a gente chama votivos, né? Objetos que são ofertados para a divindade. Então, aqui a gente tem uma estatuetinha, que alguns acreditam que possa ser até uma representação do próprio deus Melkart, e ali uma baciazinha, uma espécie de bacia, que é um incensário, né? Então, onde os fenícios queimavam flores, incensos nos rituais. Então, Melkart, ele é um nome que significa rei da cidade. Por vezes, ele também é chamado de Baal-Sur, que é senhor de Tiro, né? Lembra que Sur é Tiro. Aqui é uma moedinha dos púnicos, dos cartagineses, do século IV a.C., que traz justamente o Melkart, quando ele já está assimilado ao Héracles. Né? Não sei se alguém que gosta de mitologia grega, a representação é puramente grega. É um Héracles com a pele do leão, né? De um dos 12 trabalhos dele, quando ele matou o leão de Nemeia. O Melkart, ele vai representar nessa divindade o ideal do rei fenício. Ele vai ser o fundador arquetípico da cidade e o protetor da sua colonização. Então, como eu já coloquei para vocês, os templos eles possuem, claro, uma função cultual, mas também era um local de asilo, sede de arquivos e verdadeiras agências comerciais de administração naval, vamos dizer assim. Aqui é a paisagem, ali na Península Ibérica, onde hoje é Cádiz, no século VIII a.C., porque Tiro acabou sendo conectada à costa a partir de uma construção artificial do Alexandre, que foi sendo cada vez mais assoreada. Aqui na Península Ibérica, se a gente pega uma foto moderna de Cádiz, está tudo conectado. Aí foram por questões mesmo ambientais, né? Não foi ação humana. Mas, na Antiguidade, o primeiro local de assentamento fenício é essa ilhota, né? E aqui, supostamente, seria o templo de Héracles e lá em cima o porto. Então, esses assentamentos fenícios, como a gente já está vendo aqui, são prioritariamente locais de portos, eles distam uns dos outros uma viagem de barco. Eles têm uma preferência, os fenícios tinham uma preferência por encontrar locais com águas baixas, de lagunas e fontes de água doce. As cidades vão ser fundadas também em promontórios rochosos, como a gente viu em Biblos, o próprio Tir, que podiam dispor alternativamente de 2 portos, um ao norte e outro ao sul. Tiro tem justamente 2 portos, um ao norte e outro ao sul. Dependendo da situação dos ventos e da estação do ano, um era mais utilizado que o outro, né? Como alternativa aos promontórios, eles também vão usar as pequenas ilhotas, onde a defesa e a construção de fortificações era mais fácil e onde essa variedade de cais era ainda maior, né? Então, alguns exemplos de sítios fenícios pelo Mediterrâneo que são fundados em ilhas. Então, Arado, Arvad, né, na Fenícia, Tiro, na Fenícia, Mótia, na Sicília, Gades, na Espanha, Mogador, no Marrocos, Santo Antíoco, na Sardenha. Promontórios, Cartago, na Tunísia, né, no norte da África, e Nora, na Sardenha. Então, aqui, de novo, Cádiz, né, que a gente já viu. Ali é um outro desenhinho que eu acho que mostra bem a relação com a costa. Hoje, modernamente, ela está totalmente ligada. Essa ilha não está mais separada do continente. Aqui é Cartago, são justamente os 2 portos de Cartago que os fenícios vão construir, que aí a gente passa a chamá-los de cartagineses. A Luizinha faz uma falta. Esse primeiro aqui, retangular, era o porto comercial. Então, você entrava
no porto apenas e tão somente pelo porto comercial e também no canal que conecta isso, obrigada, com um porto circular ali adiante, que era o porto militar, né? Então, e havia toda uma construção que barrava a visão, portões que barravam a visão. Então, você tinha um acesso para a cidade do ponto de vista do comércio, mas a parte naval, militar, ela ficava fechada aos olhos dos estrangeiros e tinha a saída também pelo porto comercial, né? Então, esses 2 portos vão ser depois reconstruídos pelos romanos, e eles foram totalmente escavados nas últimas décadas, então a gente tem toda a reconstrução deles. Aqui é justamente a Acrópole, né, a cidade alta, o local mais alto de Cartago, e a visão que você tem, então, de quem chega, né? Ali a flechinha está mostrando justamente aqueles portos que eu mostrei para vocês, né? Porque Cartago está num promontório, né? Aqui uma outra visão de Cartago. Aqui o sítio de Nora, então também está, né, nesse promontório. O que a gente vê, na verdade, infelizmente, são construções romanas. Então, assim, os romanos, quando eles vão dominar toda essa região. E eles são grandes construtores, e eles vão reconstruir todas as cidades. Então, esse é um problema para a arqueologia, no sentido assim, de patrimônio, né? O que você preserva? Então, eu preservo a construção romana, mas eu sei que embaixo tem outros povos. Aí eu tiro a construção romana para continuar escavando, né? Então a cidade fenícia está embaixo, né? Aqui Mótia, que é uma ilha, né, bem próxima da costa noroeste da Sicília. Aqui é justamente uma ilha que hoje é um parque arqueológico. Ela foi comprada por um milionário inglês no século XIX, e desde então ela só é escavada, não tem mais construção nenhuma sobre ela. E aqui é uma reconstrução, acho que pena que não dá para ver bem, mas é uma reconstrução do que seria a cidade fenícia, né, com a muralha. Bom, em todos os casos, a presença dessas águas baixas vai permitir que os fenícios façam um ancoradouro artificial chamado Cotton, que era um local específico só para reparar os navios. Então, o Cotton de Mótia é particularmente bem preservado. Ali a flechinha mostra a posição dele em relação ao sítio. Aqui é ele, né? Então, a gente vê todo esse quadradinho, ele foi escavado na rocha, ali natural, né, pelos fenícios, para fazer esse ancoradourozinho de águas baixas, onde era possível, então, fazer reparos, que uma vista aérea, né, fazer reparos dos navios. Por outras vezes, essa proximidade com as águas baixas que eles tanto apreciavam permitia a evaporação, né, dessa água, formando salinas, que é um outro aspecto típico dos sítios fenícios e cartagineses. Então, 2 rotas básicas que a gente tem. Então, de Tiro, indo até a Península Ibérica. Então, eles, para cruzarem de leste para oeste, eles saíam ali, então, da Anatólia e iam pelo norte. Então, os ventos e as águas, as correntes marítimas são mais favoráveis. Então, vão por Chipre, pegam toda essa Anatólia, onde hoje é a Turquia, o Egeu, o Mar Jônico, Malta, Sicília, Sardenha, as Ilhas Baleares, onde está Ibiza, Espanha, né? E, para voltar, eles vão pelo sul. Então, na verdade, é o contrário, né? Eles vão da Espanha, norte da África Ocidental, Tripolitânia e Cirenaica, onde hoje é a Líbia, e o Egito, né? Ventos bons para a volta. Então, aqui é um mapinha que mostra, né? E, eventualmente, tem as rotas, né, como eu já coloquei para vocês, em mar aberto, então, ligando o norte da África com as ilhas importantes.
Bom, uma visão tradicional que a gente tem, baseado nas fontes textuais, fala, então, que esses fenícios iam, ao longo desse caminho, comerciando a sua pacotilha. Se a gente lê o Homero, né, ele fala muito dos grandes navios negros fenícios, cheios das suas quinquilharias. O Homero é interessante porque o Homero, na Ilíada, ele trata os fenícios como hábeis artesãos, gente de casta mais nobre, vamos dizer assim. E na Odisseia tem uma mudança completa dessa visão, né? Os fenícios viram saqueadores, raptores, ladrões, astúcios, cuidado com ele, vai chegar no porto, vai te enganar. Vários relatos, né, de eu fui sequestrada, fui raptada da casa do meu pai por comerciantes fenícios que me trouxeram até o mercado de escravos. Só que é interessante porque no próprio Homero, em vários outros textos, a gente sabe que os gregos também pirateavam, também raptavam e vendiam no mercado escravo, né? Quer dizer, só joga essa visão negativa sobre os fenícios. O que aconteceu entre a Ilíada e a Odisseia, algum imbróglio político, alguma competição de alguma cidade grega com alguma cidade fenícia, o fato é que muda um pouco essa visão, né? Enfim, mas, né, bastante descrito, então, o Homero fala. Né? Então, eles levavam seus tecidos coloridos, marfim, madeira, objetos menores, como escaravelhos, amuletos, bibelôs egípcios e sírios. Né? Eles levavam objetos de outros povos, também comerciavam, ovos de avestruz pintados, pequenos objetos de faiança, etc. A princípio, então, se tinha que todas as cidades fenícias eram empórios comerciais, né? Ficavam ali na costa, como eu mostrei para vocês, sempre em locais de porto, com água fácil e tal. Hoje em dia, nos últimos 10 anos, aumentou muito um tipo de arqueologia que a gente chama arqueologia da paisagem, que é uma arqueologia que quer olhar o território como um todo. Não se concentra só onde eu achei um indício de uma tumba, ou uma estrutura, uma casa, um prédio, um fosso com um monte de oferendas. Mas eu vou olhar o resto. O que será que tem nesse resto, indo para o interior das terras? E, a partir do momento que se começou a fazer isso, com toda uma técnica própria para isso, se começou a descobrir que esses fenícios eles chegavam, sim, ficavam na costa, mas eles começavam a entrar para o interior. Né? Eles começavam a dominar o território. Eu coloco isso porque, se a gente vai ler os livros de história, eles falam os fenícios eram comerciantes, então eles colonizaram as costas para continuar com seu comércio. Os gregos, não, eles são colonizadores, eles vão criar cidades, eles são à procura de território. Né? E, de fato, você vai ver um sítio grego, ele também se implanta, tem porto, mas vai para o interior, você já vê toda aquela dominação, vamos dizer assim, de um vasto território. Só que, como os textos já tinham traçado essa imagem tão de comércio para os fenícios, nem se olhava para o interior das terras. Então, a partir do momento que os arqueólogos que trabalham com os fenícios, com os púnicos, falaram, mas vamos experimentar para ver se a gente acha alguma coisa? E aí começaram a achar muita coisa. Então, eu coloco os pontos de interrogação porque é um pouco, são questões que estão sendo, hoje em dia, um pouco questionadas. E, maiormente, o que se colocava, que Cartago, que vai crescer muito, né? Vocês já viram falar das guerras púnicas, né? Contra os romanos, o Aníbal, que seria Cartago que vai, de fato, colonizar para o interior. De fato, sim, a gente tem muito indício do período cartaginês, que é a partir do século VI, século V a.C., que é justamente quando, na Fenícia, as cidades fenícias vão ficar sob domínio persa, e aí o domínio persa ele vai ser realmente muito mais duro, vai ser muito mais constringente, vai impedir uma liberdade política. E aí a gente vê Cartago ascendendo sobremaneira no ocidente do Mediterrâneo. Né? Então, se imaginava isso. Os fenícios eram só comerciantes, os cartagineses, que vão ser mais imperialistas, vão dominar mais território. Mas, no fundo, são questões que estão sendo revistas. Então, como eu já coloquei para vocês, eles pegavam matéria-prima, como prata, ouro, marfim, produtos exóticos, como os macacos, os pavões,
e escravos para mercados gregos e orientais, ou fazendo, então, essa ponte de ligação entre circuitos não conectados. Né? Ao mesmo tempo, retornava essa mesma matéria-prima para o seu lugar de origem, a Península Ibérica ou a Sardenha, por exemplo, trocando-a sob a forma de vasos, taças, pratos e joias de ouro, etc. Então, aqui agora, para a gente fechar, tem algumas imagens de alguns desses objetos fenícios. Então, os fenícios... É isso, né? Se a gente pensa em relação aos gregos, que estão as grandes esculturas, ou os romanos com as estradas, as cidades, os arcos de triunfo, os aquedutos, né? Toda essa monumentalidade, aí os fenícios eram também relegados. Mas então, comerciantes, e Homero ainda diz que não eram muito honestos. O máximo que eles faziam eram esses objetozinhos, né? Então, até assim, nos livros, a arte menor, a arte grega, a grande arte. Mas, na verdade, é um trabalho extremamente técnico, né, extremamente preciso, você conseguir entalhar e trabalhar o metal em objetos pequenos, que não é de maneira alguma para ser menosprezado. Né? Então, aqui são alguns... E aí a gente vê muito essa influência egípcia que eu falei. Então, aqui é Sekhmet, né, na forma de leão, uma divindade egípcia, e em cima dele é um Uraeus cobra, né? Um símbolo apotropaico que a gente chama, que afasta o mal. Então, são 2 elementos egípcios num amuletozinho fenício que foi muito comerciado, espalhado. Aqui é um outro porta-amuleto, ele foi encontrado, ele é do século IX, e dentro dele foram ainda encontrados vestígios orgânicos. Então, muito provavelmente, carregava algum incenso, alguma florzinha, né, especial, tudo em ouro. Né? Os brincos, né, os fenícios são muito também conhecidos pela ourivesaria deles, né, pela capacidade da filigrana mesmo, né? Que é um colar encontrado na Sardenha, todo um conjunto de brincos e cintos, né, fenício em ouro, lâminas rituais em bronze, né, todas trabalhadas, de novo com uma representação egípcia, o Uraeus cobra, uma outra divindade egípcia. Os fenícios também desenvolveram a tecnologia, né, iniciaram o desenvolvimento da tecnologia da fabricação do vidro, né, a partir da areia. E eles produziam também muitos... Esses são os chamados bibelôs, né, que o Homero fala. São todos apotropaicozinhos, né? Então, aqui, não sei se dá para ver, bem em cima, no cocoruto dele, não é um coque, é um buraquinho, assim, que é onde passa um pingente. Né? Na verdade, ele é um pingentezinho. E esses olhos gigantes, né, no mundo antigo, são bom, até hoje, né, o pessoal compra o olho grego, né? É apotropaico, né, afasta o mal. Aqui outro. Isso é em vidro, pasta vítrea, né, colorida. Vasinhos também em vidro. Aqui é um anel que foi encontrado em Cádiz, né, no sítio de Gades, que tem, tá vendo os 2 peixinhos? É o símbolo da cidade, né, um anel em ouro. Aqui o trabalho em cima de pedra, né, jasperita, muitos escaravelhos encontrados. Aqui o trabalho na prata, né? Então você fazer um vaso todo gravado, e aqui, acho que não vai mostrar tudo, está cortando o slide, mas aqui é uma fala justamente da Ilíada, na época que os fenícios eram bacanas. Né? Então, é um rei falando de uma taça que ele tem, né? Estão falando do valor dessa taça, e ele fala: então, eu recebi, né, de presente uma cratera de prata. Cratera é um tipo de vaso, né? Não é essa da foto, né? Só para dar um exemplo, contendo 6 medidas, ou seja, o tamanho dela, a mais bela de todas que existe no mundo. Hábeis cinzeladores de Sidon a fizeram artisticamente. Fenícios, em seguida, a transportaram sobre o mar ondulado e a levaram aos portos.
E aqui é um trabalho em marfim, que também os fenícios vão ser absolutamente renomados nessa produção. Essa é uma peça bastante divulgada, né? De um leão matando um núbio, uma leoa. Aqui é uma vaquinha dando de mamar. Aqui eu trouxe de novo, acho que é terminando, a ânfora, né, para a gente também lembrar que, fora essa parte mais rica, né, eles transportavam óleo, vinho, sem parar nos seus navios também, nessas ânforas. Eu acho que é isso. Só para fechar, uma coisa que é interessante a gente entender é que, no Ocidente, esses fenícios vão se misturar muito com as populações locais. Então, nesse sentido, ele vai acabar criando no Ocidente, quando a gente fala cartaginês, fala púnico, na verdade, a gente está falando de uma cultura de origem fenícia que vai se misturar com os povos do norte da África, com os povos da Sicília, da Sardenha, da Península Ibérica, criando uma cultura nova, né? O Melkart, de novo, vai ser essa grande divindade, né? Lembrando que o Cartago vai exercer uma força política a partir do século V e vai criar uma centralização, né, que nunca a gente vai ter na Fenícia. Então, também é interessante pensar que vão ser os descendentes dos fenícios, ali na Tunísia, que vão ser capazes de criar uma unificação maior, que a gente chama até de Império Púnico, né, Império Marítimo cartaginês. Mas aí é outra história. Então, é isso que eu queria falar hoje para vocês. Gente, muito obrigada.